Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, agora na lição de número 11. Lembrando que estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e hoje, dia 14 de junho de 2020, que é também o Dia do Pastor, segundo domingo de junho. Meus parabéns aqui a cada pastor que fazem esse grande trabalho de conduzir o povo de Deus, o rebanho do Senhor, nesta tão grande missão que é passar por esta terra, chegar até a Jerusalém celestial. Que Deus abençoe cada pastor, que Deus dê a ele a condição necessária, para cumprir o seu ministério. É o nosso abraço especial hoje a cada um dos meus amigos de ministério, os pastores, companheiros de ministério, no nome de Jesus. Então, meus amados, estamos finalizando esta revista da CPAD que nós utilizamos, que estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje, lição de número 11. Eu gostaria que você, que tem a sua revista, abrisse a sua revista para que nós possamos estudá-la. Você que não tem a sua revista, pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos utilizar bastante versículos da palavra do Senhor. O título da nossa lição: Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Esse tema importantíssimo para a igreja do Senhor. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 1, diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Glória a Deus. O texto para base, na verdade, hoje nós estaremos lendo em dois livros, tanto aqui na carta aos Efésios, como também em Colossenses. Então, abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1 até o 4, e também abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos 9 até o 12. Assim diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora, Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Nós estaremos tratando desse assunto tão importante, a unidade da igreja. E nessa lição nós verificaremos que a unidade do corpo de Cristo, da igreja, ela só será possível se nós desenvolvermos, cada um de nós, essas virtudes fundamentais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Certamente, irmãos, nós iremos aprender bastante da palavra do Senhor. Te convido a curvar a sua cabeça, vamos orar, pedindo a Deus que através do seu Santo Espírito nos conduza nessa lição abençoada.
Bendito Deus, mais uma vez, ó Pai, entramos em Tua presença e nós Te agradecemos por cada oportunidade concedida para aprendermos a Tua palavra. Neste momento, ó Deus, estaremos meditando, ó Deus amado, sobre este tão importante tema. Nos ensina, que o Teu Espírito Santo nos conduza e que nós possamos, ó Deus, encontrar as verdades reveladas na Tua palavra e então colocar na tábua do nosso coração. Abençoe cada aluno, cada um que está assistindo a esta aula, que aprendam através do Teu Espírito Santo, que nós Te pedimos, Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos. Esse assunto é um assunto tão importante e também tão produtivo, né? Que se nós não tomarmos cuidado, a gente ultrapassa o tempo da nossa aula e fica sempre faltando alguma coisa. Então eu transcrevi os textos, né, da Bíblia Sagrada que nós estaremos utilizando para que a gente possa ganhar em agilidade. Os irmãos podem anotar à medida que eu estiver citando os textos para posteriormente encontrar na Bíblia, ou você que está aí tendo a oportunidade de assistir pelo vídeo, você pode pausar, abrir a Bíblia, tirar a pausa, para que a gente tenha assim um ganho em dinâmica, em velocidade também aqui na ministração da nossa lição. Pois bem, a introdução da nossa lição, ela diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, lembra disso na lição passada? O apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. A partir aqui do versículo 1 do capítulo 4, ele vai tratar da unidade dos crentes. Assim, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Esta lição está dividida em 3 grandes tópicos e nós iremos, um após o outro, tratar. O primeiro tópico diz o seguinte: para haver unidade é preciso humildade. E antes de a gente entrar aqui na primeira parte, no primeiro item desse tópico 1, que é o modo digno do viver cristão, é importante que a gente fale um pouquinho sobre a unidade. E sobre isso, a Bíblia vai dizer lá no Salmo de número 133, no primeiro versículo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A história da igreja, ela nos ensina que muitos obstáculos e muitos inimigos surgiram para tentar atrapalhar o andamento da igreja na face da terra. E todos os inimigos que surgiram foram derrotados através da ação do Espírito Santo no meio da igreja. Mas há um problema que é muito sério e é mais perigoso para a igreja do que, por exemplo, as perseguições, do que, por exemplo, os governos que se levantam contra a igreja do Senhor, que é a divisão, a dissensão, que é o problema das dificuldades de entendimento entre o povo de Deus, a desunião. Porque este é um problema que começa a corroer de dentro para fora a unidade da igreja. E Deus só vai operar em um povo que está unido. No mesmo salmo que nós citamos, no Salmo 133, ele vai dizer: ali, ou seja, onde há união, ali Ele ordena a bênção para sempre. A bênção de Deus está aonde está o povo de Deus em unidade. A última oração de Jesus, lá em João, capítulo 17, no versículo 23, mas é a partir do capítulo 17, o Senhor Jesus faz a sua chamada oração sacerdotal. Essa última oração de Jesus é pela unidade perfeita da igreja. E eu vou ler conforme está na Nova Tradução na linguagem de hoje, na NTLH. Diz assim: eu estou indo, ou melhor, eu estou unido com eles,
e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. João capítulo 17, versículo 23. Essa é a leitura na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 8 e 9, e isto tudo é sobre a importância da unidade do povo de Deus. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Olha o que Pedro está falando. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Esse mesmo versículo, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, vai estar: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros, sejam educados e humildes uns para com os outros. É a recomendação bíblica da unidade entre o povo de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 16, Paulo vai dizer: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha o que Paulo está dizendo, e essa é a versão da Nova Almeida atualizada. Está dizendo: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. A importância da unidade. Ainda, Filipenses capítulo 2, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhas o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa versão Almeida Revista e Atualizada. E Romanos 15, versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Note que nesses versículos que nós acabamos de ler, a Bíblia enfatiza pensar da mesma maneira, pensar de forma concorde, pensar todos de uma mesma forma. Há uma frase cunhada por algum famoso escritor, que ele diz: toda unanimidade é burra. Eu sempre discordei absolutamente desta frase. Primeiro porque a Bíblia, aqui nos textos que nós estamos lendo, ela solicita, ela afirma, ela ensina, ela exorta para que nós sejamos unidos, tenhamos unidade de pensamento e de ações. É óbvio, né, irmãos? Nós somos indivíduos separados, diferentes, com criações distintas, com um modo de pensar, mas quando Deus começa a agir na nossa vida, a recomendação para que a unidade exista na igreja, nós devemos pensar de maneira uniforme, concordemente. Tenha o mesmo modo de pensar, que Deus lhes conceda o mesmo modo de pensar. Em vários versículos, Paulo trata dessa situação, dessa forma de termos o mesmo modo de pensar. Muito importante. Eu sei que algumas pessoas, elas são bem independentes e querem, às vezes, impor o seu estilo, o seu modo de pensar, mas na igreja, o modo de pensar que deve sobressair é o que a Bíblia ensina. E tudo aquilo que nós aprendemos longe da palavra, devemos deixar para seguir o que Deus ensina na sua palavra. Amém? Vamos ao primeiro item do tópico 1.
o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta aos Efésios. A conduta geral do crente. Conduta significa modo de agir. Conduta significa maneira, modo de se portar, de viver, procedimento. Paulo se preocupava com que os cristãos se conduzissem de maneira a não produzir escândalos. Leamos um texto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha o que Paulo pede acerca da conduta geral do cristão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. O primeiro versículo onde diz: rogo-vos, pois eu, isso está no capítulo 4, versículo 1 de Efésios, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. O apelo do apóstolo é esse, para que os crentes andem de modo digno da vocação. Vocação aqui, a palavra traduzida por vocação, klesis, que é uma forma abreviada de kaleo, no grego, significa um chamado, um convite para um banquete. E podemos interpretar então esse versículo como uma exortação a que andemos de forma a atender os requisitos para que possamos participar do banquete. O Senhor Jesus ilustra essa questão lá em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14, na parábola das bodas. Nessa passagem, o anfitrião, ele questiona um convidado que estava sem as vestes nupciais, por não obedecer às regras impostas pelo dono da festa, não pôde permanecer ali. Vamos a esse texto de Mateus capítulo 22, só que eu vou ler o versículo 11 em diante, até o 13. Olha o que diz: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Note que a vocação, a palavra traduzida por vocação aqui, é convite a um banquete. E nessa passagem da parábola das bodas, Jesus mostra um homem que fez uma grande festa, convidou muitas pessoas e elas, uma a uma, foram se desculpando e não aceitaram o convite. Outros até maltrataram e mataram os emissários, os que foram mandados para convidar. E aí, aquele rei enfurecido mandou destruir a cidade e atear fogo. E então ele disse para o seu servo: a nossa festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Saia, vá para todos os lugares, os valados, as ruas, os becos e traga, porque a minha casa tem que estar cheia. E eles trouxeram. Só que dentre esses que vieram, um não estava trajado, não estava vocacionado, não estava com um convite adequado. E o anfitrião, olhando aquele homem, o pôs para fora, porque ele não estava de forma digna. Por isso Paulo está dizendo aqui que nós devemos andar de modo digno da vocação. Devemos andar com as vestes para o grande banquete. Que Deus, o dono da festa, nos encontre corretamente vestidos para podermos participar aí das bodas do Cordeiro. A nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Nossa maneira de andar, nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo.
O Salmo de número 15 é um exemplo claro sobre como deve ser o andar do cristão digno, né, do cristão. E eu gostaria que você acompanhasse o Salmo de número 15. Eu vou fazer a leitura usando a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Olha que coisa maravilhosa. Como é a conduta daqueles que são servos de Deus. Como Deus exige de nós uma conduta à altura do nome que nós carregamos. Paulo inicia aqui dizendo: devemos andar de maneira digna da vocação que fomos chamados. O segundo item do tópico primeiro, ele já vai entrar numa utilização dessas virtudes, e ele vai entrar falando da humildade. Vamos lá? Dentre as várias definições de humildade, nós podemos citar: virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, isto é humildade. Para os povos pagãos, o comentarista aqui esclarece, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Humildade para eles era expressão de desprezo. A palavra humilde, por exemplo, era usada para aqueles que eram considerados inferiores socialmente, aqueles que estavam em posições e condições de inferioridade eram taxados como humildes. Mas a Bíblia dá uma nova expressão a isso. O Senhor Jesus, como o maior exemplo de humildade, começa a utilizar isso como algo importante no caráter daqueles que deveriam ser servos de Deus. Paulo dá uma definição bem importante, bem interessante da humildade em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Te convido a ler comigo Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha que coisa linda! Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso não é falsa humildade. Isto é o que Deus espera de nós. Ainda que você tenha um ministério, ainda que você tenha dons, ainda que você tenha talentos, isso não pode subir e virar soberba sobre a sua vida. Você precisa considerar-se inferior ou os outros superiores a si. Isto é prova de humildade. Sobre a humildade, nós podemos observar algumas coisas na Bíblia, e eu gostaria que você lesse 2 versículos pelo menos aqui comigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, diz assim a palavra: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade. Olha o final desse versículo: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, concede graça aos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Soberbo com Deus não funciona. Soberbo com Deus, vamos usar a linguagem carioca, não se dá bem. Soberbo com Deus só perde. Humildes com Deus são abençoados. Deus
resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Glória a Deus. Mateus capítulo 11 vai mostrar o caráter de Cristo, e no caráter de Cristo a humildade está presente. Mateus 11, versículo 28 e 29 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, como nosso maior exemplo, está colocando a humildade como parte do seu caráter, como uma das virtudes da sua pessoa. Nós precisamos imitá-lo em tudo. Glória a Deus. Há uma parábola que Jesus conta, irmãos, que nos ensina muito sobre a humildade. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Onde está isso? Está em Lucas, capítulo 14, versículos 7 ao 11. Eu vou ler, preste atenção o que esta parábola ensina. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá lugar a este, e então com vergonha tenhas de tornar o teu derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-se no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, sempre indo na contracultura do mundo, vai agora colocar a humildade como algo essencial. O que era considerado pela sociedade da época como uma virtude, na verdade não era uma virtude, era um defeito. Jesus mostra a importância da humildade e diz: os que a si mesmo se humilharem serão exaltados por Deus. Coisa gloriosa, irmãos. É um ensino para nós, não procurar os primeiros lugares, mas deixar que Deus nos honre. Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O humilde obterá honra. Glória a Deus. O próprio escritor de Provérbios vai dizer que a altivez de espírito precede a ruína, mas diante da obediência vai a honra. Então nós aprendemos que a humildade, a buscar a Deus e ser humilde, precede a honra, e diz: diante da honra vai a humildade. Então, quando somos humildes, Deus nos honra para a glória do seu nome. Algo interessante também é pensarmos aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha o que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz: que devemos nos revestir de algumas virtudes que não possuímos, que dependemos do Espírito Santo para nos ajudar, e devemos nos revestir dela, e dentre essas virtudes, a humildade. Assim, a verdadeira humildade, o comentarista assim coloca, coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. É importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Porque a nossa condição normal, a nossa condição como caídos, com a natureza pecaminosa, não nos permite agradar a Deus, e dependemos da ação do Espírito Santo,
E essas virtudes são produzidas em parceria nossa com o Espírito Santo. Faz parte das virtudes que o Espírito Santo produz quando permitimos que ele modifique a nossa vida e o nosso caráter. Seguindo aqui, Gálatas 5,16, sobre essa ação do Espírito Santo, vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Através de andar no Espírito, podemos desenvolver as atividades ou as virtudes, as qualidades que Deus se agrada. Amém? Vamos ao segundo tópico da nossa lição. Falamos que para haver unidade é preciso humildade. E agora que para haver unidade, que nós já falamos tanto da importância dela, é preciso mansidão. O primeiro item do segundo tópico: mansidão, um fruto do Espírito. Se você for lá em Gálatas 5:23, você vai perceber as qualidades do fruto do Espírito. E dentre essas virtudes, essas qualidades, estará lá presente a mansidão. Então a mansidão é fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. O termo indica moderação nas ações, bom trato com os semelhantes e ausência de precipitação. Que coisa tremenda, irmãos. Mansidão significa a qualidade daquele que é manso, que tem uma índole pacífica, tranquila, serena. É a virtude daqueles que se dobram, que se submetem a Deus. É aquela pessoa de temperamento fácil, suave, tranquila. Mansidão significa o espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitudes. É aquela pessoa que não é afobada, nem precipitada, mas calma e paciente. Sobre temperamento, já que já estamos falando aqui, a importância da mansidão para domar os temperamentos, é sabido, pela psicologia, que nós, o ser humano, ele possui 4 temperamentos, e cada um de nós tem um deles em evidência maior. Então são 4 tipos diferentes, e é claro que para algumas pessoas que têm temperamento mais tranquilo, ser manso já é quase que uma situação normal, mas para outros, cujo temperamento é mais sanguíneo ou colérico, é um desafio ainda maior, e ele depende ainda mais do Espírito Santo para o ajudar a ser manso, a ser tranquilo, sereno, a ter um temperamento fácil, suave, tranquilo. Esses 4 tipos diferentes de temperamentos que a psicologia revela. Primeiro, o colérico. Pessoas que possuem esse tipo de temperamento costumam ser bastante explosivas. Quem tem esse tipo de temperamento tende a ser impaciente e intolerante. O segundo tipo de temperamento, melancólico, é caracterizado pela timidez, solidão, pessimismo. Estas são as principais características de quem tem o temperamento melancólico. Com a sensibilidade bastante intensa, pessoas com esse tipo de temperamento costumam ser introvertidas e tendem a esconder seus próprios sentimentos. O terceiro tipo de temperamento, sanguíneo. Quem possui esse tipo de temperamento não sabe o que é passar sem ser notado. As pessoas com temperamento sanguíneo são muito extrovertidas, falam bastante, principalmente para grandes públicos. Porém, essas pessoas tendem a ser impulsivas. E o fleumático, o último tipo de temperamento, sabe como reconhecer uma pessoa com temperamento fleumático? Pela sua doçura e paciência. Note que, observando esses 4 tipos de temperamento, alguns têm mais facilidade a desenvolver a mansidão e outros vão ter mais dificuldade. Qual é o teu temperamento?
há um livro bem interessante, Temperamentos Controlado pelo Espírito Santo. Eu indico essa leitura, se você quiser adquirir esse livro, é um livro bem antigo, já faz parte aí das prateleiras evangélicas há muito tempo, vale a pena. Você vai ver como permitir que o Espírito Santo controle o seu temperamento. Tem muita gente que diz, eu sou explosivo mesmo, eu faço isso, não levo desaforo para casa, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos desenvolver a mansidão, um espírito dócil, manso, até porque nós somos ovelhas do Senhor, e ovelha não dá coice, chifrada, nem patada, ovelha é dócil, louvado seja o nome do Senhor. É uma das virtudes do Espírito a mansidão, está lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha a mansidão aqui como uma das qualidades do fruto do Espírito. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25, olha o que o apóstolo recomenda, aqui principalmente para os líderes, mas para todo cristão. Ele vai dizer, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. O que a Bíblia está ensinando? A nós que somos servos de Deus não convém contender. O cristão, irmãos, tem que vigiar, para não ser reconhecido aí por aí como um brigão, uma pessoa de pavio curto. O crente precisa desenvolver a mansidão. Paulo também vai escrever a Tito, essas são as epístolas pastorais, né? Então, dirigida não exclusivamente, mas inicialmente aos líderes, mas serve para todo cristão. Paulo escreve para Tito, no capítulo 3, versículo 2, e diz, aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. É claro que essa leitura eu fiz na Nova Tradução na linguagem de hoje. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, vai dizer, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder, olha o detalhe, com mansidão e temor, a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Se alguém não entende, por que você crê em Deus? Por que você acha que Jesus ainda vem buscar a igreja? Por que você vive uma vida assim, de devoção a Deus, achando, você acredita nisso? Aí o crente que é pavio curto, que não tem mansidão, ele vai responder com grosseria, mas o que o texto está nos ensinando deve responder com mansidão e temor, o porquê você crê, qual a razão da sua fé. Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 5, no Sermão da Montanha, né, as famosas bem-aventuranças, uma delas, no versículo 5, Jesus vai dizer, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nos permita que o Espírito Santo desenvolva, te ajude a controlar o teu temperamento e a ser um cristão manso. É óbvio, né? É fácil de entender que ninguém 100% do tempo será totalmente dócil, manso, porque em algum momento às vezes você perde o controle. Isso é natural, a gente vai ver exemplos de pessoas na Bíblia que em algumas situações passaram semelhante, mas o crente tem que fazer o possível para que ele seja alguém manso. Aqui o próximo ponto, né, o item 2 vai dizer grandes exemplos de mansidão, e aqui o autor, comentarista da nossa lição, cita 2 exemplos, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Vamos lá, Números capítulo 12, versículo 3, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Esse texto, irmãos, está num contexto bem interessante.
O contexto do capítulo 12, o versículo 1, vai dizer que houve uma sedição. Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés e líderes junto com Moisés, se levantaram contra ele, disseram: por acaso ele é o único que Deus usa? Por acaso só ele pode falar em nome de Deus? Nós também não podemos? E se levantaram contra Moisés. E logo no 3º versículo é o que nós lemos. O versículo vai dizer: e era Moisés manso, dócil, tranquilo. Sabe o que aconteceu aqui? Deus entrou no negócio. Deus colocou Miriam em uma condição de lepra, por causa da desobediência, por causa do levante, por causa do que ela contestou da autoridade do homem de Deus. E Arão também ficou em sérios lençóis. Tiveram que rogar a Moisés que pedisse a Deus que atenuasse aquele castigo. Deus atenuou através da oração de Moisés. Olha que coisa, caluniaram Moisés, se levantaram contra Moisés, mas dependeram da oração de Moisés para que Deus não trouxesse um juízo de morte sobre eles. Então, irmãos, Deus vai pelejar a sua peleja. Você não precisa se levantar contra ninguém. Entregue a Deus, seja manso, tranquilo, ore e deixa que Deus faça o restante. Moisés aqui é um grande exemplo para nós. E Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Lá no Mateus capítulo 12, versículo 19, muitos queriam, os saduceus, os fariseus, queriam matá-lo porque não aceitavam os seus ensinos. E citando o profeta Isaías, Mateus vai escrever no capítulo 12, no versículo 19, dizendo: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Então Jesus é o maior exemplo para nós de mansidão. Nós já lemos em Mateus 11, 28 e 29, quando ele vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Olha aí, além de humilde, Jesus também é manso e nos ensina a mansidão. Terceiro item, a verdadeira mansidão. Pessoas com esta virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Olha que coisa gloriosa. É fundamental para a unidade da igreja que pessoas com essa virtude desenvolvam a virtude da mansidão, toleram as perseguições, não revidam maus tratos, seguem o que a Bíblia ensina. Vamos ler em Romanos, um texto de alguns versículos. Romanos capítulo 12, versículo 9 até o 21. Olha o que diz a palavra: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Agora o versículo 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aqui é importante, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Dar lugar à ira, aqui é subentendido a ira do Senhor, porque dele ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Não é dar lugar à ira na nossa vida, não. Versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E o último versículo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ainda 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, falando sobre Cristo, vai dizer: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Essa é a virtude da mansidão. Quarto ponto: mansidão pressupõe conciliação. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Que bênção não seria? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. A igreja de Corinto, onde Paulo escreve 2 cartas, era uma igreja que, segundo o próprio relato no texto de 1 Coríntios, vai dizer que não faltava a eles nenhum dom, mas havia sérios problemas de relacionamento. E um desses sérios problemas era as divisões dentro da igreja. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Pedro, de Cefas, outros diziam: eu sou de Apolo, e um outro grupo dizia: eu sou de Cristo. E havia uma grande divisão entre eles. Se houvesse entre eles o desenvolvimento dessa virtude importante, que é a mansidão, esses problemas iriam ser aos poucos resolvidos e desapareceriam. Paulo vai cobrar deles, e na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 11, Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Que coisa gloriosa! Que Deus nos ajude a evitarmos, a resolvermos os problemas, a não levarmos situações a esse ponto, mas que sejamos conciliadores, mansos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Terceiro e último tópico: para haver unidade é preciso longanimidade. Já falamos da humildade, da mansidão, e agora, para haver a unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. É importante que você entenda claramente isso aqui. Quando o comentarista coloca que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios, não quer dizer que você vai aceitar conviver com o erro, não é isso. Ele está dizendo que você vai entender que todos erram, que você vai compreender que todos tropeçam e que precisam do perdão, que todos nós dependemos do perdão uns dos outros. E aí você vai compreender que ninguém é perfeito. Algumas pessoas botam um peso demasiado sobre outros e se esquecem que eles mesmos não são perfeitos, são carentes, e também em vários momentos precisarão que alguém exerça perdão sobre eles. Então, sejamos longânimos. Primeiro item: longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância, constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Lemos lá em Gálatas 5:22, falando sobre a mansidão, e agora a longanimidade, que também é fruto do Espírito. Em algumas versões bíblicas, a longanimidade é traduzida por paciência.
Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência. Suportar os erros dos outros, entender que todos somos humanos e que todos tropeçamos. A gente precisa compreender isso, seja a liderança, seja os liderados, todos nós temos que desenvolver a longanimidade para compreender os nossos irmãos. Essa questão nos aponta para a necessidade de se liberar o perdão. Você lembra que o Senhor Jesus orienta a perdoar quando perguntaram a ele, e ele diz, olha, deve perdoar até 70 vezes 7. Vamos ler um texto na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lá em Lucas 17, no versículo 3 ao 4, vai estar, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, o que Jesus diz? Perdoa-lhe. Eu sei que é difícil, por isso que a gente precisa ser longânimo. Jesus está dizendo, Pedro diz, Senhor, até 7 vezes eu perdoar alguém, tá bom? Jesus diz, até 70 vezes 7. Ninguém vai ficar contando 490 vezes, opa, perdoei você, 489, só tem mais um. Não. Jesus está dizendo aqui que enquanto for necessário, devemos perdoar. Se vier de coração pedir perdão, você deve liberar o perdão. É o que a Bíblia nos ensina. Somos cristãos, somos diferentes. E em Lucas 17, que nós lemos posteriormente, Jesus vai dizer, se o teu irmão vier contra ti 7 vezes no mesmo dia, dizendo, pequei, me perdoa, de novo, não era para eu ter feito, você perdoa. Pois de novo você perdoa. É o que Jesus está dizendo. Perdoa-lhe. Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, olha a importância do perdão aqui. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso é bem clara em relação a isso. Perdoa-lhe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Então, quem não libera perdão, está fechando as portas do perdão de Deus para a sua vida. Sejamos longânimos, portanto. Segundo item desse último tópico, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. Lá em Atos capítulo 14, versículo 22, Lucas vai escrever, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, não são poucas não, hein? Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, durante a nossa caminhada cristã, múltiplas situações difíceis vão passar e a gente vai precisar suportar, e suportar às vezes o que fizeram conosco, suportar os outros. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor, como aqui mesmo em Efésios Paulo nos ensina. Terceiro item, para a gente finalizar para a conclusão, o perdão como premissa do amor. O amor, o comentarista coloca, é um atributo divino. Isso está lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, e lá está dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Está lá em 1 Pedro 1, 22. Quando este estilo de vida é adotado pelos crentes, o que acontece? Acabam-se as disputas no seio da igreja. Vamos ler Romanos 14, para a gente poder finalizar essa aula. Romanos capítulo 14, versículo 13 a 19. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não sejas, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Versículo 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Quando o amor faz parte da nossa vida, das atitudes no meio da igreja, as disputas cessam, o amor acaba com todas as disputas. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que objetivam dentro da igreja outras coisas a não ser a glória de Deus. Eles procuram sucesso pessoal, procuram poder, às vezes procuram posições de autoridade, e isso tem gerado muitos problemas. Pessoas que querem tomar o lugar do outro, pessoas que torcem para que o trabalho de outra pessoa não seja bem desenvolvido, para que ele tenha, de repente, a chance de entrar no lugar daquela pessoa e fazer algo para que o seu ego seja inflado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Onde há amor, o amor de Deus, que está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, você sempre vai ver as coisas acontecendo, dando certo, para a glória de Deus. Você vai chorar com a dor do seu irmão, você vai se alegrar quando ele conseguir algo, você vai orar para que Deus o abençoe, tudo isso devido ao amor. Conclusão, irmãos. Mostramos nesse estudo que algumas virtudes são essenciais para promover a unidade. A humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gerencia os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Vamos aos últimos versículos para finalizarmos. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. 1 Coríntios 1,10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. E o último versículo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos,
entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Meus amados, que Deus nos abençoe e que esse estudo tão importante possa ser usado pelo Espírito Santo para nos fazer desenvolver estas virtudes nas nossas vidas: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos orar agradecendo a Deus por esta grande oportunidade. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra. A Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra nunca volta vazia. Permita, ó Deus, que ela produza em nós resultados, que possamos desenvolver essas virtudes e entender, ó Pai, que a unidade da igreja é fator fundamental e só pode ser alcançado mediante o desenvolvimento dessas virtudes. Nos ajuda, Pai, trabalha no nosso interior, quebra todo o ego, quebra, ó Deus, toda a soberba para a glória do Teu nome. E nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Meus amados, próximo domingo, querendo Deus, estaremos estudando a lição de número 12, e essa lição de número 12 tratará sobre a conduta do crente em relação à família. Vai ser uma bênção também, no nome de Jesus. Receba a bênção, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos, e que todos em uma só voz digam amém. Deus te abençoe, vá em paz no nome de Jesus.